Capítulo 10. O poder da confissão. Quando eu viajo e dou palestras, muitas mulheres queridas compartilham comigo que antes de me ouvir falar e antes de enxergar a si mesma no espelho da minha vida, não se haviam dado conta do tamanho de sua ira. Muitas vezes elas choram, elas contam que não vem a hora de ir para casa e pedir perdão para recomeçar. Talvez você esteja se sentindo também da mesma forma. Talvez tenha percebido a si mesma em minhas palavras e anseia por recomeçar. Você imagina que este livro foi parar em suas mãos por acaso? Não, eu creio que foi pelo propósito divino. Quando encontramos outras pessoas cuja vida foi tocada em uma área que corresponde à nossa necessidade, a fé cresce e a esperança se renova. Colocamos o pé na água e nosso coração trêmulo pergunta: Deus, é o Senhor que está falando? Há algo que o Senhor pode fazer por mim? Pode me perdoar e me purificar de todo o meu pecado e de toda a minha culpa? Posso ousar sonhar com a possibilidade que o Senhor transforme a raiva que sinto hoje em ira piedosa? Essa pode ser uma área em que o Espírito Santo ocupará em minha vida, a fim de que o Senhor seja glorificado pela forma que eu lido com esses conflitos? Todas essas perguntas e as quaisquer outras que seu coração hesitante venha fazer, o Pai Celestial já respondeu. Ele disse sim. Nós temos um auxiliador. Eu já estive onde você está. Embora não tenha visto seu rosto e não saiba o seu nome, eu sei que não somos tão diferentes. Afinal, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. Você jamais enfrentará um problema que ninguém tenha enfrentado antes. No entanto, Satanás gosta de nos isolar e de acusar a cada uma de nós. Ele vai sussurrando mentiras como: você é a única que tem dificuldade com essas coisas, está sozinha, ninguém é tão horrível quanto você. Eu sei disso porque, como você, eu também ouvi essas mentiras. Deus não age com parcialidade. Isso significa que ele não favorece essa ou aquela pessoa quando se trata de suas promessas e da sua palavra. Em Atos 10, 34, 35 diz: Então Pedro começou a falar. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo o que teme e o que faz o que é justo. Nosso Pai Celestial acolhe a cada um dos seus filhos, que se aproxima dele com coração humilde e obediente. Lembre-se de que o Senhor não aceita os orgulhosos e arrogantes, mas sim os quebrantados e contritos de coração. Ele não ouve os independentes, nem os que acham saber tudo. Ele ouve aqueles que esgotaram seus próprios recursos e se cansaram de tentar. A esses exauridos e quebrantados, ele faz o seguinte convite: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a mim, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido. Tiago 1:5. Reconhecer a nossa falta de sabedoria é em si mesmo um ato humilhante, de humildade. Nós temos de reconhecer que tentamos de tudo com nossas próprias forças, mas falhamos. Quando nos cansamos de jogar a culpa em outras pessoas sem encontrar a liberdade, quando estamos prontas para renunciar a todas as acusações, nós podemos nos achegar tranquilamente a nosso Pai, que não olha para nossas imperfeições nem procura as nossas falhas. Ele enxerga além de todas as nossas tentativas frustradas e sonda os lugares mais profundos do nosso coração. Ande na luz. 1 João 1,7 diz: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa andar na luz como Ele está na luz? Para responder essa pergunta, nós temos que considerar um versículo anterior que diz: Deus é luz, nele não há trevas alguma. Deus não apenas anda na luz, ele é a luz. E essa luz não emana de uma cobertura exterior, mas irradia de seu ser. Não há escuridão em nenhuma parte dele. É um conceito difícil de imaginar e mais ainda de visualizar. Tudo que vemos tem algum tipo de sombra.
E as únicas fontes de luz que nós conhecemos provocam as sombras. O apóstolo João não estava se referindo a uma fonte de luz de origem externa, que brilha fora de nós ou ao nosso redor. Antes, ele estava falando da luz que vem de dentro de nós. Não estava se referindo à luz física, mas à luz do nosso espírito. Embora no céu, como aconteceu com Moisés, talvez seja fisicamente visível. Nós andamos na luz neste mundo de sombras e escuridão, ao viver com pureza de coração. Removemos áreas de trevas da nossa vida ao permitir que o sangue de Jesus nos purifique, e essa purificação restaura e mantém a nossa comunhão com os outros cristãos e com Deus. Como afirmamos que estamos sem pecados? 1 João 1,8 diz: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A maioria de nós faz isso sem perceber. Quando nos justificamos, jogamos a culpa em outras pessoas ao invés de e inventamos desculpas para os nossos comportamentos. Afirmamos, em essência, que somos irrepreensíveis. Podemos observar essa dinâmica em nossas conversas. Sinto muito, sei que não deveria ter feito, mas você me tira do sério quando faz isso. A maioria de nós conhece bem essas linhas de raciocínio. De uma forma ou de outra, nós seguimos esse roteiro desde a infância. Esse não é, contudo, um pedido de desculpas, é uma forma de responsabilizar as outras pessoas. Então, nós não assumimos a responsabilidade por nossas ações, nem nos arrependemos dela. Estamos apenas dizendo: eu sinto muito, mas você me irrita e a culpa é sua. De acordo com 1 João 1,8, quando seguimos esse roteiro e afirmamos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmas e a verdade não está em nós. Uma coisa é conhecer a verdade, outra, bem diferente, é vivenciá-la. Os fariseus eram especialistas na letra da verdade, mas faltava-lhe o espírito da verdade. Lemos em Salmos 119, 105 o seguinte: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Os fariseus tinham grande conhecimento, mas andavam em trevas. Jesus os chamou de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Por fora pareciam iluminados, mas por dentro estavam cheios de escuridão e fedor. Por meio de seus cargos e realizações rituais, eles justificavam a sua cobiça e a forma cruel que usavam a palavra de Deus. Eles cobriam-se de falsidade. No entanto, Deus não está à procura de cargos ou rituais. Ele não se impressiona com títulos ou com louvor de homens. Ele quer mãos limpas e coração puro, obtidos por meio da humildade, transparência e honestidade. 1 João 9 diz: Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus purifica aqueles que confessam. Trata-se mais uma vez de uma referência a andar na luz. A confissão faz incidir a luz sobre o problema. Confessar é reconhecer, é relatar, é se responsabilizar, é admitir, aceitar e descarregar-se de um peso. Quando nós confessamos, nós deixamos de arrastar conosco o peso das trevas e assumimos a responsabilidade de aceitar nossa parcela de culpa. Eu tenho que admitir que houve ocasiões em que eu inventei desculpas até mesmo para Deus. Eu dizia: Senhor, eu sei que isso não deveria ter acontecido, mas essa pessoa me faz perder a cabeça. Quando eu faço isso, eu não estou pedindo misericórdia nem purificação. Eu estou me justificando. E eu saio da presença de Deus ainda me sentindo suja e ofendida. A culpa e a condenação me seguem como sombra e escuridão encobrem o meu caminho. Mas quando reconheço abertamente não apenas as nossas ações, mas também as motivações, nós podemos ser purificadas de toda injustiça, porque Deus perdoa os nossos pecados e nos purifica. Pouco tempo atrás, eu comprei para o nosso filho Alexander uma camiseta nova que ele queria muito. Infelizmente, na primeira vez que ele a usou, derramou alguma coisa nela. Então trouxe a camiseta para casa e mostrou a mim. Olhe, com seus grandes olhos castanhos, olhou-me bem no fundo e me disse: Eu sinto muito, mamãe. Não deu nenhuma explicação, não culpou ninguém, apenas sinto muito. Como eu poderia ficar brava? Eu sabia que ele estava chateado por ter manchado a sua camiseta.
Não tem problema, eu disse. Vou tentar tirar a mancha para você. E foi bastante honesto saber o que havia acontecido e cativante. Resolvi então lavar algumas roupas de imediato. Com 4 meninos, eu encontro roupas para lavar a todo momento. Então, tomei todas as medidas necessárias antes de colocar a camiseta na máquina. E como ele me havia mostrado a mancha assim que aconteceu, eu consegui removê-la por completo. Ele sabia que estava perdoado, mas depois ele se sentiu restaurado. Não encontraria mais vestígios da mancha ao olhar para sua camiseta. Eu creio que esse episódio vai ilustrar o que acontece quando nós confessamos nossos pecados com sinceridade. Nós somos perdoados e as manchas do nosso pecado são tratadas como sangue de Jesus e são inteiramente removidas do nosso coração. Deus está disposto a nos perdoar e é capaz de fazê-lo. Mas quando não confessamos nossos pecados de acordo com a verdade que está em nós, vamos permanecer manchadas com nossa iniquidade. Então, culpar os outros e criar justificativas são sinal de arrogância na nossa vida. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Portanto, se nós afirmamos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso e a palavra dele não está em nós. 1 João 1,10. Se afirmamos que não temos pecado, contradizemos a palavra, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23. Então, quando nós chamamos de fraqueza aquilo que Deus chama de pecado, nós dizemos que ele é mentiroso. Quando afirmamos que é impossível obedecer a sua palavra, segundo o qual não há tentação que não possa vencer em Cristo, nós estamos contradizendo Deus e fazendo dele um mentiroso. É fundamental, então, que nós sejamos honestas diante dele e para mostrar o que temos de melhor e de pior. Não há segredo ou motivação sombria em nosso coração que ele desconheça. Muitas vezes a confissão pode ser dolorosa, como foi para mim quando eu vislumbrei pela primeira vez a desgraça que era a minha raiva em todas as suas expressões. Talvez você esteja sentindo uma dor parecida com esse no momento. E talvez tenha medo de não conseguir mudar. Verdade seja dita, muito provavelmente você não vai conseguir mudar. Sem a palavra de Deus e sem a intervenção dele. Então a maioria de nós tem grande dificuldade de mudar os próprios hábitos. Você já tentou com as suas próprias forças e falhou? Agora é hora de deixar Deus fazer a coisa do jeito dele. Então é importante não imaginar o que Deus pode fazer no futuro com base naquilo que você fez no passado. Deus não é limitado às nossas falhas, quebrantadas e entregues. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu não conheço ninguém que gostaria de sofrer oposição do Rei dos céus e da terra. De acordo com a outra tradução, Deus resiste aos orgulhosos. Não sei quanto a você, mas eu não quero que Deus resista nem se oponha a mim. Eu quero ser quebrantada e entregue a Ele. Então, Tiago 4,7 diz: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vós. Depois de submeter-me a Deus, podemos resistir ao diabo e ele vai certamente fugir de você. Depois de submeter-se a Deus, o nosso coração, o nosso passado e os nossos erros, então é hora de resistir ao diabo. Uma vez que nós deixamos de justificar a nossa raiva e a culpa nas outras pessoas, não dependemos mais da nossa justiça, mas da justiça de Deus. Então nós saímos do âmbito da justiça própria e daquilo que fazemos ou do que outros fazem contra nós. E nós vamos para o âmbito da luz, em que a justiça se baseia no que foi feito em nosso favor. Quando nos humilhamos, nos despimos dos trapos sujos da justiça própria e revestimos-nos da justiça de Cristo em autoridade que ela provê. Esse castigo será necessário, então, resistir ao diabo quando ele contar mentiras e fizer acusações. Ele não vai deixar de nos acusar só porque nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos. Ele vai continuar a trazer à tona as nossas falhas. Muitas vezes nós somos tentadas a ruminar essas acusações por algum tempo. No meu caso, antes de aceitar a misericórdia de Deus e negar a mim mesma e confessar o meu pecado, eu procurava me castigar várias vezes. E esse castigo autoimposto assumia várias formas. Eu descreverei apenas algumas a seguir. Eu me castigava a recusar o perdão. Talvez você esteja perguntando como é possível agir assim.
tendo em conta que Jesus nos perdoa. Eu não me permitia confessar o que havia feito enquanto não me sentisse suficientemente culpada. E essa demora, então, possibilitava que a vergonha e a condenação viesse se infiltrando e dando lugar ao meu coração. Quando então, por fim, eu confessava, não era uma confissão autêntica, era algo mais parecido com um pedido de desculpas. São coisas diferentes. Confessar versus desculpas. Você percebeu que quando eu descrevi confissão anterior nesse capítulo, eu não mencionei pedir desculpas? Há uma grande diferença entre os significados originais desses termos. A definição de desculpar-se abrange em desculpa, defesa, justificação, explicação e apologia. Lembra-se de que apologética é a defesa de uma crença. Portanto, um exemplo clássico de pedir desculpa é: sinto muito, mas você me tirou do sério. Ou eu peço desculpas, mas eu não consegui me controlar. Ou ainda, eu lamento, mas não foi a minha culpa. A condenação e a culpa pesavam tanto sobre mim que parecia mais atraente me desculpar do que confessar o meu pecado. A confissão é irrestritiva, enquanto pedir desculpa é condicional. Talvez não pareça surpreendente que os termos desculpa e ou desculpar-se nem sequer tem na Bíblia. Além de pedir desculpas a Deus, eu também pedir desculpas às outras pessoas. Confissão, por sua vez, prepara o terreno para o perdão, pois reconhecem de que ele é necessário. Desculpas, não. Quanto mais adiamos a confissão a Deus, mais profunda a culpa fica gravada em nossa alma. Não é muito diferente da mancha na camiseta do meu filho, você se lembra? E se ele tivesse ficado com vergonha e não tivesse trazido a camiseta manchada para mim de imediato, mas tivesse escondido ela debaixo da cama ou simplesmente jogado ela no cesto de roupas? A mancha teria tido tempo suficiente para se fixar nas fibras do tecido, então seria bem mais difícil removê-las. E o que as ações dele teriam mostrado? Se ele tivesse escondido a camiseta de mim, eu teria imaginado que ele havia ficado com medo da minha reação e me considerava injusta. Se ele tivesse jogado a camiseta no cesto sem mostrar o que havia acontecido, talvez eu não tivesse visto a mancha antes de colocar a roupa na máquina, o que também teria permitido que ela fixasse no tecido. Ao levar a camiseta para mim de imediato, ele mostrou que acreditava na minha reação e que ela não seria exagerada e que eu faria todo o possível para remover essa mancha. E Deus quer que nos acheguemos a Ele com essa mesma atitude. Eu me alegrei de ver meu filho quando ele me mostrou a camiseta de imediato. Ter fé não é apenas crer em Deus, também é crer que Ele é bom, que Ele é justo, que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Alguém que se volta para Deus continuamente é um exemplo de diligência. Autopunição. Eu também me castigava ao recordar as minhas falhas repetidas vezes na minha cabeça com severidade. Como você pode ter sido tão burra? Pensava. Lisa, você continua cometendo os mesmos erros. Você é ruim, Lisa. Ninguém tem lutas como as suas. Todos são cristãos melhores, mais fortes que você. Ao permitir que esses pensamentos, esses diálogos interiores, viessem como acusação na minha mente permanentemente, eu esperava evitar outras infrações e usava a vergonha como elemento motivador dos novos comportamentos. Essa abordagem, no entanto, aumentava a consciência do pecado em minha vida, ao ponto de me sufocar. Eu pedia desculpas a Deus e ao meu marido, muitas vezes, mas enquanto as palavras saíam da minha boca, eu me sentia condenada a repetir os meus erros. No entanto, da primeira vez que eu confessei os meus erros e renunciei, eu vi a luz no final de um túnel escuro. Eu percebi que não encontramos a saída de um túnel ou de uma caverna escura quando nós olhamos para as trevas, mas sim quando nos movemos em direção à luz. A confissão e não a desculpa é o que nos leva em direção à luz. Outra forma de autopunição que eu fazia era permitir que essa culpa se infiltrasse em meu relacionamento com meu marido e com Deus. Eu imaginava que eles não me haviam perdoado de verdade. Afinal, como eles poderiam, se eu mesmo ainda não havia me perdoado? Então, essa ideia me levava a construir um muro mental e me posicionar sempre na defensiva. Deus não diz castigue-se, martire-se, e qualquer que tiver pecado, pagado o preço, vem a mim. Não.
Ele deseja que não pequemos quando ficarmos iradas. Ele deseja que o sol não se ponha sobre a sua ira. Em Atos 3, 19 e 20, Pedro se dirigiu aos mesmos judeus que pediram a crucificação do Senhor. Ele disse: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Quando nos arrependemos, em vez de nos desculpar, os nossos pecados são cancelados e nós experimentamos descanso no relacionamento com o Senhor. Nós somos lavadas de toda impureza. Não há nada mais refrescante do que um banho completo. Tratamos da nossa confissão com Deus. Em seguida, nós vamos falar da nossa confissão com as outras pessoas. Vamos orar. Pai Celestial, eu dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço porque o Senhor abriu os meus olhos. Eu deixarei de apenas pedir desculpas, então confessarei a minha parcela de responsabilidade. Eu permitirei que o Senhor remova todas as manchas. Eu agradeço porque não restará nenhum vestígio delas em mim. Agora, peço ao Senhor que me revigore. Sopre o vento do teu espírito sobre os meus ossos secos. Lava-me com a água da tua palavra. Amém.